Deus nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, sabiamente os teus emissários nos esclarecem que, para sentirmos a sua presença entre nós, basta que olhemos as tuas obras. A sua presença entre nós se torna evidente ao nos depararmos com tamanha engenhosidade e beleza de toda a natureza que nos cerca. O manancial de recursos que a terra nos oferece, a pureza de suas águas, a fertilidade do solo, a oferta sadia dos alimentos nativos, das florestas, das matas e dos campos. Toda a sua obra sustenta e propicia a nossa existência nesse admirável planeta. Ao observarmos o firmamento, então, a nossa admiração cresce ainda mais. Milhares de planetas, estrelas, galáxias, compondo o universo. O mais importante é que todos esses elementos apresentam um comportamento harmônico, como uma grande orquestra divina, onde cada instrumento tem a sua melhor atuação. Mediante tamanha constatação, fica a reflexão. Nós também somos obras de Deus, os únicos seres dotados de inteligência, e com essa capacidade interagimos o tempo todo com essa obra divina, fazendo parte desta orquestra. Também somos capazes de observar e sentir o quanto a nossa interação tem sido danosa, movida severamente pelo nosso egoísmo, tornando-se necessário que cada um de nós, caindo em si, busquemos Jesus para o nosso aprimoramento moral, aprendendo com Ele a respeitar e colaborar para que o reino de Deus se torne uma realidade natural entre nós. Nos ajude, Jesus, a encontrarmos o caminho do amor e da caridade para alcançarmos as virtudes e, colaborando uns com os outros, possamos ser instrumentos de luz nesta grande orquestra divina. Muita paz no coração de todos. Assim seja. Na subida espiritual, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Bênção de Paz. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Esmorecer na prática das boas obras será desmerecer-nos diante delas. Acontece o mesmo no trabalho de elevação. A planta que hoje reclama extremo cuidado ao cultivador não lhe dá frutos imediatos. O aprendiz de começo na escola não responde às arguições do professor na pauta do entendimento e da cultura com que lhe recolhe os ensinamentos. Que seria de nós, as criaturas humanas, destinadas à perfeição angélica, se o Criador nos exigisse chegar à meta de um dia para outro? Em todo empreendimento digno, tanto quanto em qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem, de permeio no ideal e no serviço, a persistência e a esperança. E quando a empresa
em curso se refere ao nosso anseio de melhorar espiritualmente aqueles que mais amamos, é forçoso reconhecer que ninguém consegue modificar alguém sem que esse alguém se disponha à transfiguração necessária. Compreendamos assim que, se não é lógico alterarem-se por nossa causa as leis e as experiências que regem as criaturas e as instituições que nos sejam queridas, podemos perfeitamente mudar a nós mesmos, pela força de nossa vontade, na oração, na decisão, no serviço e na lealdade aos compromissos assumidos para a sustentação das boas obras, seja no plano externo ou no campo íntimo, em nós ou fora de nós, aprendendo a compreender e a sofrer, a edificar e a servir, a suportar e a esperar. Olá, meus amigos. Depois de refletirmos com muito carinho na última oportunidade que tivemos sobre o Natal, na verdade no encontro com a manjedoura, em que buscamos de alguma forma reparar os nossos erros, corrigirmos-nos para termos então, tomarmos o caminho da manjedoura, lembrando que temos dois caminhos, poderíamos escolher o caminho de afastamento, ainda arraigado aos egoísmos, às traições, às violências que carregamos, mas fazendo a opção pelo caminho da manjedoura, de estarmos próximos desse renascimento junto a Jesus, terminamos então como que adotando posturas de autoavaliação, de autocorreção, de buscar entender o porquê fazemos certas coisas e porquê e como fazemos, e obviamente abandonando aos poucos os velhos hábitos, os velhos preconceitos que carregamos ainda na alma. E aí a nossa conversa de hoje parte desse pressuposto, da questão de que quando encontramos então os erros que nós ainda cometemos, nós já descobrimos de forma consciente que eles não vão conosco para o túmulo, que nós não encerramos a existência e simplesmente abandonamos os enganos, os equívocos, mas do contrário, somos chamados sempre com muita responsabilidade a corrigi-los, a repará-los, a tentar fazer diferente a partir de um certo momento. Então, se antes eles sumiam no tempo, nós entendíamos que acabava a consciência aclarada, especialmente que a doutrina nos oferece nesse instante, é de que há uma sequência de vida, há uma perspectiva de que todos nós nos reencontraremos com os erros, com os acertos, num grande trabalho em que a existência se organiza, se opera, para que nós possamos lembrar com carinho, por exemplo, das obras de Emmanuel. Quantas obras ali não nos narram, como por exemplo em Renúncia ou em Ave Cristo, obras que dentro da própria vida, da própria existência dos espíritos naquele momento, erros cometidos eram trazidos à tona novamente num futuro próximo para que pudesse se organizar e tivesse então aquelas almas a chance de já resgatar ou pelo menos de corrigir o dano cometido naquela própria jornada. Não era sempre para a próxima existência. Então Deus, em sua sabedoria infinita, nos coloca sempre com essa chance exatamente para que nós comecemos a encontrar, a buscar esse equilíbrio com a lei divina o quanto antes e não deixando para depois, não esperando nenhuma oportunidade, essa noção mais clara do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que vai sempre coordenando tudo à minha maneira, né? O mundo tem que ser do meu jeito, as coisas têm que ser do meu jeito, elas vão aos poucos cedendo a essa estrutura fraternal, a essa estrutura coletiva, de maneira que nós vemos até de forma muito sábia no livro Nosso Lar, quando então as pessoas eram atendidas para que pudessem resolver os seus problemas, muitas vezes eram atendidas em duplas e até provavelmente em trios, em grupos maiores, porque muitas vezes a solução para um, a reflexão para um, se aplicava a outros também. Basta que nós vejamos das obras de André Luiz, da obra de Emmanuel, Fonte Viva, todos aqueles livros, muitas vezes nós lemos e falamos, mas isso aqui foi feito para mim. Obviamente, porque os nossos dramas, embora tenham formatos diferentes, estruturas diferentes, todos acabam acertando na mesma fagulha de egoísmo e de orgulho que ainda carregamos conosco, que são essas chagas guardadas. Então, a segunda etapa
depois de encontrarmos a manjedoura, depois de entendermos a mudança significativa de ser, da forma de proceder, como devemos cuidar de nós e das pessoas e não mais apenas de nós, o meu mundo, faz com que nós entremos então na perspectiva que Allan Kardec, junto com os espíritos, adota no livro Céu e Inferno, quando menciona com delicadeza, mas sim com a profundidade necessária e com a agudez importante ao convidar-nos ao arrependimento, à reparação e à expiação. 3 itens importantes que só podem ter início se nós descobrirmos antes, fazendo essa autoanálise. Porque como é que eu vou me arrepender, né, de algo que eu nem sei que eu fazia errado? Para mim estava tudo certo. Então, quando eu descubro, passo então a primeiro me arrepender, não no arrependimento que trava, poda as iniciativas, mas aquele arrependimento eficaz, o arrependimento que transforma, nós passamos então a pedir a oportunidade para reparar. Então renascemos, encarnamos novamente, reencontramos as pessoas, buscamos corrigir esses danos, mas também Deus nos oferece a expiação para que nós sintamos na pele todos os enganos que cometemos, para que possamos então tecer na alma aquela experiência que poderia antes ser só teórica. Então, aos poucos, nós vamos consolidando, guardando sempre o preceito do evangelista que diz que o amor cobre a multidão de pecados. O apóstolo, quando diz, né, que o amor cobre a multidão de pecados, nesse sentido, obviamente, as expiações não são no antigo olho por olho e dente por dente. É claro que elas podem ser pela compaixão divina e é o tempo inteiro abrandada por esse amor infinito. Então, na mensagem do livro Fonte Viva, inclusive a última mensagem, Emmanuel descreve o Natal. E descreve o Natal de uma maneira muito linda, mostrando ali, né, o preceito original do que os grandes anjos, né, o cânticos aos anjos, na verdade, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, com um complexo aí, então, envolvendo, né, partilha, fraternidade, gratidão, perdão. E mostra ali, ele destaca um detalhe importante que se aplica muito ao nosso tempo, à nossa vida de hoje. A ideia de uma renovação sem violência. Que Jesus, na verdade, veio como grande renovador, mas não veio impor, não veio sacramentar uma nova ordem à base da força, da truculência, do excesso, de que tem que ser desse jeito imediatamente a ferro e fogo. Ele não veio nem ferir e nem destruir. Vide os exemplos que Emmanuel menciona ao dizer que não houve punição ao rico avarento, não houve pena àquele pobre desesperado. No final das contas, todos aqueles que ainda não aprenderam, Jesus entregava a oportunidade de vir ao seu tempo, e caso não venham, obviamente, lembremos da parábola do bom pastor, em que o pastor vai atrás da ovelha, a única ovelha, ele vai ao encontro dela. Mas nós às vezes não esquecemos que implicitamente ali na parábola está óbvio, essa ovelha não volta íntegra, limpa, com certeza vinha maltratada pelo frio, machucada pelas plantas, por rochas, como a vida o faz quando nós nos afastamos. Então, nesse sentido, o bom pastor nos busca, nos traz, mas obviamente sentimos os dissabores da vida, as durezas da vida, porque fizemos essa opção. Mas não é castigo, não é uma punição, é uma consequência dos nossos atos, dos nossos gestos. Então não há porquê ou ficarmos fazendo, na verdade, como diz Emmanuel, anátema, ou lançando dúvidas sobre as pessoas, colocando-as em xeque em suas crenças, em suas maneiras de ser, colocando-nos muitas vezes como donos da razão e deixando, obviamente, de ter uma conversa fraterna, de sabedoria, de amparo, de proteção. Aquele que ainda não conhece, muitas vezes ele espera o nosso exemplo para poder aprender, e não a nossa teoria, que muitas vezes vem cheia de palavras, verborragias, mas falta o exemplo para consolidar o ensino definitivo naquele que aprende. Então, essa transformação da justiça, da antiga justiça, olho por olho e dente por dente, lembrando que ela foi útil, foi importante, foi um processo evolutivo, porque antes era uma destruição em massa, né? A pessoa errava, a outra ia lá e destruía tudo que ela tinha, maltratava, acabava com a família.
E isso era normal, era natural, era assim mesmo. Com a justiça olho por olho, dente por dente, as coisas se tornaram mais igualitárias, equânimes. Mas nós hoje tornamos essa justiça muito egoísta, porque ela atende aos nossos anseios. Nós é que sabemos quanto devemos ou o que queremos, na verdade, que nos paguem. E aí criamos essa referência, como se Deus também trabalhasse no quantitativo. O amor não tem o quantitativo. O amor é o amor por si só. Não se ama mais ou menos um filho. Deus ama igual a todos, independente da circunstância, porque compreende os limites, o grau evolutivo, a posição que cada um está. Basta que lembremos da parábola da vinha, em que ali todos recebem o mesmo valor, porque o valor não é financeiro, o valor é em amor. E aquele que muito trabalha, se dedicou por muitos anos para chegar num patamar evolutivo, vai receber amor. Aquele que já estava avançado e já conhecia e trabalhou, ainda que fosse no final do dia, mas com a qualidade, a intensidade, obviamente, diferentes de quem não precisou de todo aquele período, também recebe uma única moeda: amor. Então, nesse conceito, o Natal vem transformar um tanto a gente, sempre muito vigilantes da vida alheia, observadores e críticos da vida alheia. Nós descobrimos então que aquele que era antes o algoz, com a lei de Jesus, com a lei do amor, ele é digno de piedade. O inimigo, ele deixa de ser aquele que deve ser maltratado, perseguido, para ser o irmão transviado, aquele que está em condição mais dura. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a tratar os inimigos não como um amigo terno, afetuoso, mas que possamos nós não desejar-lhe o mal, possamos pedir a Deus que possa aos poucos esclarecer e clarear aquela cabeça e melhorar esse relacionamento. São formas de perdoar o inimigo, aquele criminoso que sabemos, obviamente, precisa e demanda de toda a forma, a corrigenda que o mundo pode oferecer, não passa de um irmão também doente, que precisa sim de socorro, das punições que o mundo oferece, mas obviamente, mais do que isso, a ideia de correção, remédio àquele que é doente. Então, nesse sentido, que nós possamos avaliar como é que nós estamos tratando ou observando a verdadeira mensagem, né? A ideia de fraternidade. A nossa maneira, eu sou fraterno, mas eu sou fraterno com esses que são legais comigo, né? Que vivem bem comigo. Aqueles que são bons comigo, eu sou bom com eles também. Ou nós já começamos a incorporar o conceito de que Jesus não vem junto com uma cavalaria de espíritos puros ajudar aquela pessoa que me irrita no trânsito, o meu chefe que maltrata muitas vezes no trabalho, aquele colega da própria casa espírita com quem eu não me dou muito bem, mas eu estou assim certo de que Jesus vai vir e vai curar essa pessoa, vai mudar essa pessoa, para que eu possa então voltar à casa que eu acabei de largar porque eu não me sentia convenientemente acolhido ou ali protegido. Muitas vezes nós descobrimos no Natal que Jesus não vai mandar ninguém a corrigir, a mudar, a transformar. Estranhamente, Ele nos escolhe. Ele nos escolhe para poder exatamente cuidar daquele filho, cuidar daquela esposa, cuidar daquele amigo, cuidar daquela pessoa que muitas vezes são consideradas difíceis, o atendente que nos maltrata, a pessoa que não nos quer bem. Não vem um anjo do céu para iluminar aquela pessoa. Nós fomos convidados a participar. Então o Natal faz esse convite de que essa simpatia, essa empatia parta de nós. Colocarmos-nos no lugar e passarmos então a compreender que o Natal é uma renovação de convivência. Não é uma renovação de simplesmente eu vou ser diferente a partir de agora. Eu vou fazer isso, eu vou me prometer que eu vou, como uma dieta ou com um novo hábito, agora eu vou fazer isso a partir de agora. Certamente, essa ideia pressupõe do Natal uma nova forma, mas uma nova forma perante o outro também. Por isso, Emmanuel, ainda nos seus livros, faz uma mensagem lindíssima denominada Perante Jesus. Ele faz um comentário muito específico que se nós estamos nessa condição de olhar a manjedoura, que possamos então nos indagar. O que nós temos a mostrar a Jesus hoje? Se Jesus estivesse aqui, o que nós demonstraríamos para Ele, na verdade? O que nós mostraríamos em termos de valores? Porque, no fundo,
nós imaginamos que nós íamos fazer uma listinha de atos de caridade que nós fizemos. Mas se lá dentro do nosso coração Jesus nos observasse e perguntasse: o que quereis que vos faça? O que nós diríamos? Será que nós pediríamos de verdade para que Jesus nos abrisse os olhos, como Bartimeu o fez? Será que nós pediríamos para que Jesus, na verdade, nos conduzisse, como Madalena, obviamente, e tantos outros com quem Jesus teve contato fizesse? Então, essa indagação de nós estarmos perante Jesus a fazer como gostaríamos de fazer e muitas vezes não fazemos, porque, como diz Paulo, né, o mal que não queremos fazer, faço, e o bem que gostaria de fazer, não faço. Então, nessa ainda dificuldade que todos nós enfrentamos, o que nós apresentaríamos a Jesus certos de que Ele vai ter a compaixão, sim, mas vai sempre nos convidar, sempre nos dar o estímulo e principalmente nos dar o trabalho. Então, nos círculos do nosso serviço, do nosso dia a dia, das pessoas, das situações, das circunstâncias que nós nos envolvemos, nós estaremos efetivamente honrando esse exemplo da manjedoura, o exemplo de esperança, de resignação, que nós já falávamos em outra oportunidade aqui, ou nós vamos simplesmente fugir a isso e continuarmos sendo como sempre fomos, abrindo mão do trabalho de orientar, de auxiliar, de amparar, não pelo outro, mas porque nós vamos nos transformando também. Professores sempre mencionam que nós efetivamente aprendemos, não é quando nós estudamos. Nós aprendemos é quando nós nos propomos a ensinar ou pelo menos a transferir aquele conhecimento. Então essa noção de transmissão e permuta é uma ideia muito fraterna, contínua, e que não pode parar simplesmente no período do Natal funciona e depois desaparece. Ela precisa ser contínua, perene, perpétua, porque se Jesus veio, quer dizer, Jesus aniquilou-se, né? Dizendo nos dizeres de Paulo, aniquilou-se a si mesmo e fez-se servo. Imaginem só, um ser que há 4 bilhões de anos já era puro, já era crístico e aceita a ideia de nascer no meio de um grupo selvagem que não o entenderia, demandaria uma fala extremamente simples por parábolas para ver não como teste, mas para deixar semeado ali nos corações, no mais profundo, mas ainda velado pela incapacidade de compreensão. Então Jesus veio e essa vinda dele pressupõe aí uma transformação muito profunda, porque ele não contou com essa colaboração, como nós dizemos aqui agora, desses grandes seres purificados. Jesus poderia ter trazido consigo 12 espíritos da mais alta elite espiritual e não o fez. Ele optou por fazer um trabalho sozinho e mais sozinho, que digo não no sentido de isolado. Ele contou com seres como nós, imperfeitos, apóstolos cheios de dificuldade, cheios de angústia, que precisavam de um pouco também dessa luz infinita para poder se dedicar e fazer um mundo melhor. Então, que nós possamos nos fazer como Jesus, que é o grande líder e fez-se servo, possamos nós também fazermos-nos servos, entregando-nos, apagando a falsa auréola que carregamos de orgulho e de egoísmo, para podermos então dedicar a fazer o bem, a dedicarmos-nos a cuidar um pouco mais do próximo dentro da nossa casa. Então, quer dizer, se o próximo, que nós entendemos em condição difícil, não pode nos alçar o bem-estar espiritual, que possamos nós então ir ao encontro desse próximo, que possamos nós então fazermos esse serviço de entregarmos o melhor, porque aquele que é ignorante quanto às verdades espirituais não pode nunca alçar o voo, mas aquele que lá está numa condição melhor, ainda que não de pureza, obviamente, mas com alguma relativa perfeição encaminhada, esse sim tem condição de voltar, de entregar-se, de fazer o seu melhor àquele que precisa. Lembremos disso com carinho, porque assim pensando, enquanto nós imaginamos que estamos indo ao encontro ajudar alguém, alguém também vem ao nosso encontro nos ajudar, observando-nos e dizendo: esse irmão ainda não compreende certas coisas, vou ajudá-lo. E então vem uma mensagem, vem um amigo, vem uma inspiração celestial, vem um sonho, com espíritos
que venha nos renovar o ânimo e a disposição cada vez. Então vamos aproveitar esse Natal para recomeçar, para imaginar que se nós antes não caminhávamos em direção a essa manjedoura, ao ensino de Jesus, hoje de alguma forma pelo menos adotamos esse critério. E se queremos abraçar Jesus como o velho Simeão na apresentação do templo, acolhendo no colo aquela criança gostosa, a sensação boa de abraçar Jesus, essa aventura é possível. Olha aí ao lado, veja o seu amigo, o seu parente, o companheiro de vida, o filho, a mãe, o pai. E se eventualmente algum desses não é possível porque já não estejam mais ao lado, não podemos encontrar por razões físicas, e biológicas como o mundo hoje nos oferece, ou já estão em outro plano, que possamos nós então fecharmos os olhos, imaginarmos e pedirmos a Deus que possa então trazer essa pessoa para perto, para que possamos senti-la de verdade como Jesus, como Simeão sentiu aquele pequeno bebê no colo, ao fazer então a transferir o amor, a buscar fazer o melhor que tinha naquele instante. Possamos nós fazer o melhor também pelas pessoas, fazer-nos sentirmos como se fôssemos manjedoura a acolher as pessoas. Porque se de alguma forma Jesus nos acolhe na manjedoura, foi a manjedoura para todos nós, que nós agora possamos ser também a manjedoura daqueles que ainda estão desconfortáveis na vida, que estão perdidos, que nós talvez tenhamos condição, não por nós, porque quem transforma verdadeiramente é Jesus e esse poder infinito do amor, mas que nós possamos aos poucos conduzir, para que possamos estar todos nós diante dessa manjedoura, acolhendo e tendo a sensação, a percepção da luminosidade daquele dia. Nós encerramos esse momento, não com palavras nossas, mas aqui trazendo as doces palavras de um grande poeta que soube conduzir e pelo menos deixar a mensagem desse Natal, essa mensagem de transformação, de renovação, de uma nova forma de enxergar o Natal, numa carta muito simples. Casimiro Cunha, poeta pela grande mediunidade da psicografia de Chico Xavier, nos convida então a uma reflexão profunda sobre o que vamos fazer no Natal. Me permitam, na verdade, a leitura para que possamos então guardar as palavras do poeta de maneira muito profunda em nosso coração e mudarmos daqui para frente o nosso proceder em relação às pessoas. Diz assim o poeta: meu caro amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abra as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não ouvides tu mesmo, no banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdadeira luz. Faze um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres? Espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há muito fel e desilusão. Não tiveste recompensa? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcéu. Conchega-te aos pobrezinhos, que são os eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, esta eterna seiva do eterno amor. Que possamos nós guardar essa seiva do eterno amor conosco, procurando aos poucos, reconhecendo no próximo, o mais próximo e o mais distante, a oportunidade então de acolhermos e sermos então essa manjedoura, no sentido mais espiritual da palavra, de acolhimento, compreensão, fraternidade, lembrando as palavras de Emmanuel,
que já nos convidava, desde o início da nossa conversa de hoje, a pensarmos com carinho nesse amor, na forma de olhar, pois nós somos observados e acolhidos com amor também por Deus. Que Jesus nos ilumine e nos proteja nessa transformação que pode se iniciar agora para todos nós e comecemos então uma nova forma de pensar a nossa própria existência. Um abraço a todos e um Feliz Natal. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos dessa noite. Que Jesus possa nos orientar nos bons pensamentos. Que possamos, Senhor, ter força para sempre estar pautados na verdade, na oração, na paz. Que o Senhor possa afastar de nós a ansiedade, as dificuldades do coração, e que possamos fazer acender em nossos corações a luz divina da esperança, do amor, da caridade. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor esteja sempre conosco. Assim seja.